Olá, eu sou a Sara e neste vídeo irei abordar sobre docking molecular. É realizado o docking molecular quando se busca compreender como que a proteína de interesse interage com o ligante. Em outras palavras, essa ferramenta prediz a melhor orientação de ajuste de um ligante em uma proteína, permitindo, assim, caracterizar o comportamento de moléculas no sítio ativo de ligação da proteína-alvo, elucidando, então, interações moleculares. O docking molecular possui uma grande importância para diversas áreas do conhecimento, principalmente da saúde. Através do docking é possível realizar triagem virtual em grandes bibliotecas de compostos, dando o direcionamento para a seleção de moléculas mais promissoras para o desenvolvimento de um novo fármaco. Ou seja, permite avaliar quais são as possíveis biomoléculas que apresentam melhor acomodação ao sítio ativo do alvo, modulando assim a atividade biológica dos alvos moleculares. Tanto as proteínas como os ligantes podem possuir diferentes conformações, que são formas que a estrutura de uma proteína pode assumir dado ao meio. Então, durante a interação, o receptor biológico pode reconhecer diversas conformações do ligante dentro do sítio de ligação. E depois que se conhecem os diferentes modos de ligação ao ligante com o receptor, deve-se ser avaliado cada um desses modos de ligação a fim de se obter complexos onde o ligante possui alta afinidade com o sítio ativo do receptor. A afinidade e especificidade entre o receptor e o ligante são dadas por interações intermoleculares. As ligações de hidrogênio, por exemplo, são extremamente importantes em sistemas biológicos, pois mantêm a estrutura das proteínas. E as ligações covalentes possuem uma elevada energia, sendo difícil de serem desfeitas. Então, os fármacos que interagem por meio de ligações covalentes são muito eficientes. Portanto, é essencial analisar essas interações entre as moléculas e reconhecer o tipo de interação de cada uma dessas. As características de alta afinidade de um ligante são a alta complementaridade estérica e eletrostática entre o ligante e o sítio ativo. Busca-se sempre uma ligação com conformação energeticamente favorável, ou seja, quanto menor for a energia necessária para a ligação ao sítio ativo, mais estável é a interação e melhor será a modulação na atividade biológica. Então, o objetivo do docking molecular realizado foi obter diferentes conformações do modo de ligação da aspirina dentro do sítio ativo da subunidade beta da interleucina C presente em camundongos e quantificar a energia de ligação entre o complexo receptor-ligante a fim de identificar o modo de ligação do ligante com o receptor de menor energia. O receptor beta da interleucina 6, que também conhecido como GP130, possui 6 domínios, sendo o D2 e D3 um módulo de ligação às citocinas e a estrutura do domínio D4 e D6 é o que define a família de receptores do tipo TOL, que é uma família de proteínas transmembranares que possuem atuação na imunidade inata. O receptor beta da interleucina 6 forma um complexo de sinalização hexamérico com o receptor alfa e a citocina. E essa conformação ativa via de sinalização JAK, induzindo a fosforilação da tirosina de STAT3. Então, a partir dessa imagem, dá para observar bem a estrutura hexamérica formada a partir das interações entre as proteínas. E observamos que esse receptor beta interage com diferentes proteínas, sendo muito bem descrito na literatura e contendo um alto valor de confiabilidade no string. Como os domínios D2 e D3 são os que interagem com as citocinas, as quais são responsáveis por desencadear a cascata de sinalização intracelular, o docking molecular realizado teve como foco a análise dos sítios ativos encontrados nessa região.
Na literatura, D2 e D3 permanecem quase idênticos às estruturas publicadas dessa região, com e sem o ligante, confirmando assim que a ligação de diferentes ligantes a esse domínio não depende da plasticidade conformacional. É descrito que há uma ligação de sulfeto entre as cisteínas 194 e 251, fixando o D2 em um ângulo quase reto com o domínio D3. Mas as ligações de sulfeto foram observadas em localizações distintas tanto no Swiss Model quanto no NCBI. Bem, após todas essas análises na literatura e bancos de dados, foi selecionado esse sítio ativo do receptor beta para realizar o docking molecular. Isso porque, como abordado anteriormente, foi descrito que, devido às ligações de sulfeto nos domínios D2 e D3, quase não sofre quase nenhuma modificação conformacional após a interação com o ligante. E como a literatura base é relacionada aos organismos Homo sapiens e o organismo de interesse é camundongo, acreditei que optar por sítio ativo em D2 e D3, cujos não sofrem quase nenhuma modificação conformacional, seria uma melhor alternativa comparado aos sítios ativos de D1. E optou-se por esse sítio ativo, pois é descrito que a interleucina 6 primeiro se liga ao receptor alfa, ou seja, a interleucina 6 sozinha não se liga ao receptor beta. Por isso foi selecionado esse sítio ativo, que é onde o receptor alfa interage com a subunidade beta. Além disso, essa região pode ser um alvo molecular para a inibição da atividade da interleucina 6. Então, o primeiro passo para o docking molecular foi identificar a localização do sítio ativo selecionado. Para isso, foi realizada uma busca no PDB, utilizando a estrutura tridimensional molde para analisar os sítios ativos. Foi, portanto, identificado que uma das localizações de interação da proteína com os seus ligantes é através do resíduo 134. O modelo tridimensional, construído a partir do molde 3L5H, não apresentou uma boa validação. Então, o modelo foi submetido a processos de refinamento através do servidor Galaxy Refine e 5 modelos foram gerados. Segundo a avaliação dos resultados, o modelo 1 e 2 permaneceram ser os melhores, mas todos esses modelos foram submetidos ao processo de validação. E esse foi o resultado, sendo em roxo o modelo inicial. Quando analisado todos os parâmetros, realmente os modelos 1 e 2 eram o que tinham uma melhor classificação. Então, foram utilizados como critérios para a escolha menor porcentagem de resíduos de aminoácidos na região proibida no mol probability, uma vez que pelo ProCheck não teve uma diferença tão expressiva, e também foi selecionado o modelo com o menor valor de RMSD, sendo o modelo 1 selecionado para as etapas de docking molecular, em conjunto com o modelo sem estar refinado e o molde. Os 3 modelos foram convertidos de PDB para PQR, para obtê-los em estado de protonação em um pH fisiológico. Como o alvo molecular se localiza entre os domínios D2 e D3, foi feito pelo Paimol o recorte desses domínios nos 3 modelos para serem submetidos ao docking. Para a preparação do ligante, primeiramente a aspirina foi baixada em formato PDB, depois criou-se um arquivo TXT e todo o conteúdo foi copiado no servidor OpenBabel para esse formato PDB ser convertido em MOL2, obtendo-se assim o ligante em estado de protonação no pH fisiológico, assim como o receptor. Para a realização do docking molecular, utilizou-se 2 metodologias diferentes. O docking cego com o Swiss Model, onde o grid abrange quase toda a proteína, e o docking fino, onde o grid é restrito
a região do sítio ativo e regiões próximas. Os resultados do SwissDoc encontram-se simplificados nessa tabela, onde mostra por modelo o número de locais onde o servidor acredita que o ligante possa ficar ancorado e o valor de menor energia livre para todos os locais e modos. Bem, para as análises no Doctor, foram determinados valores para as coordenadas de modo que o alvo molecular estivesse dentro do grid. E esses foram os melhores resultados de cada modelo. Como o objetivo é a análise de um sítio ativo específico, a metodologia por docking fino foi selecionada para as análises posteriores. Então, foi feita a análise dessas interações pelo PyMol. Para cada modelo, abriu-se a conformação com a melhor classificação junto com o receptor. Foi observado no modelo refinado duas ligações de hidrogênio entre o ligante e os resíduos 105 e 193. Como não era o local de interesse, foi feita uma análise no PLIP, já que esse servidor mostra outras interações, e foram identificados, além de ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas com os resíduos 102 e 104. Para o modelo sem refinamento, através do PyMol, observou-se 3 ligações de hidrogênio com o mesmo resíduo, o aminoácido 124. Mas, com o PLIP, apenas 2 dessas ligações foram detectadas. Já no molde, observou-se 3 ligações de hidrogênio com o resíduo 123, enquanto que no PLIP apenas foram mostradas 2 ligações de hidrogênio, além das interações hidrofóbicas com o resíduo 159. Bem, então, nessa prática não foi observada a interação entre o ligante e o sítio ativo de interesse do alvo, que era o resíduo 134. Acredito que pode ter influência dos modelos utilizados, esses podem não apresentar uma boa qualidade, mesmo que um desses seja um modelo submetido a processo de refinamento. Também, talvez não tenha sido a melhor metodologia adotada para a realização do docking molecular. Então, talvez fosse preciso fazer as análises também do SwissDoc, ver a localização em qual região daquelas 45 regiões que ele identificou, qual dessas provavelmente seja a localização do resíduo 134 para fazer a análise. Ou também, talvez no Doctor, as coordenadas cartesianas não foram adequadas. Então, acabou que não abrangeu tão bem assim esse resíduo, mesmo que tenha, como posso dizer, o resíduo 134 esteja dentro do grid, mas talvez não tenha um tamanho, uma distância ideal para o encaixe do receptor. Então, talvez possa ser feita essa outra análise, aumentando talvez o tamanho do grid ou deixando mais espaço para o encaixe do ligante e ver se esse servidor identifica essa ligação. Ou ainda, em camundongos, o sítio ativo de interesse possa se localizar em outra região da proteína, já que essa localização desse sítio ativo foi através do molde que é em organismos humanos, e o organismo de interesse, da sequência inicial, é de camundongo. Então, é isso. Muito obrigada.